Aleluia! Boa noite, queridos e amados irmãos. Cumprimentando também o pessoal que está nos acompanhando pelo Instagram. O pessoal do Instagram que está acompanhando aí. Deus abençoe você de casa, você que está perto, você que está longe. Estamos aqui no culto da celebração a Deus, aqui na Assembleia Mundial Evangélica, aqui em Nova Natal, em Natal, Rio Grande do Norte. Nosso culto de louvor, de adoração, de aprendizado da palavra, de instrução da palavra de Deus, em nome de Jesus. Irmãos, nós vamos aqui orar a palavra. Eu vou pedir primeiro, como sempre, para que você não converse. Diga para o teu irmão, não converse comigo. Vou ouvir Deus agora, através da sua palavra, da sua mensagem, em nome de Jesus. O tema da mensagem hoje é o desígnio e o lugar da minha bênção. O desígnio e o lugar da minha bênção. Primeiro ponto que eu quero que você aprenda nessa noite. Desígnio, para nós que somos cristãos, é o mesmo que dizer chamado, missão, propósito de vida. A grosso modo é o que nós nascemos para ser e fazer. É o plano expresso de Deus para a nossa vida. Não existe uma só pessoa na face da terra que tenha nascido sem propósito, sem desígnio. Mas nós cremos que algumas pessoas se desviam, se desvirtuam, se distanciam, se afastam do próprio desígnio, do próprio chamado. E por essa razão, o sofrimento encontra espaço na vida de muita gente. Porque quando você está dentro do seu desígnio, quando você está dentro do seu chamado, dentro do seu propósito, você é feliz. Amém? Conhece alguém que trabalha, tem uma profissão, mas você olha na cara da pessoa que ela é insatisfeita? Conhece alguém? Conhece? Ok. Em contrapartida a isso, conhece alguém de trabalho muito simples mesmo, mas que você vê na feição da pessoa uma expressão de realização, de prazer? Conhece alguém? Esses dias eu estava vendo um carroceiro. Eu sou do sertão, então me remete muita coisa, né? Eu já fui piloto de carroça, tá? O meu poçante, Juninho, se chamava Roxinho. Pense num jumento bravo. Quando não era ele, era o famoso boi Paraná. Boi manso, bom de andar. Eu estava vendo o carroceiro passando, irmão, eu achei tão legal. Ele falando no celular e não sei o que, não sei o que. Mas era uma expressão de alguém que estava de bem com a vida. Em contrapartida a isso, nós vemos pessoas de carros lindos, equipados, confortáveis, mas a cara é deste tamanho. Insatisfeitos com a sua própria vida, prisioneiros da própria vida. Você entende? Compreende o que eu estou falando? Me entende isso? Amém. Então desígnio é o que você nasceu para ser e fazer. É o chamado de Deus, é o propósito de Deus, é o plano de Deus para você. Nós evitamos a palavra destino, porque ela às vezes leva a um conhecimento, a um entendimento um tanto quanto equivocado. Porque destino para algumas pessoas parece que ela não tem escolha. E nós não cremos assim. Nós cremos que temos escolha. Mas há um plano de Deus, e quando eu estou dentro desse plano, eu sou feliz. Amém? Pergunta para o teu irmão, está preparado? Então vamos aqui na mensagem da palavra de Deus, o desígnio e o lugar da minha bênção. O texto bíblico de base, que é sempre importante que você anote na Bíblia e deixe guardado para você revisitar essa leitura posteriormente. É muito importante que você não seja
crente comedor da palavra só na igreja. O alimento da palavra tem que ser cotidiano, tem que ser diário. Gálatas capítulo 3, do verso 6 ao 9. Nós iremos ler hoje aqui na versão Nova Almeida Atualizada. Nova Almeida Atualizada. Mas se a sua versão for outra, dá no mesmo. Gálatas capítulo, do verso 6 ao 9, que diz: e é o caso de Abraão, que o quê? Que creu em Deus, e isso lhe foi atribuído, lhe foi imputado para a justiça. Saibam, portanto, que os que têm fé que são filhos de Abraão. Os da fé, os que vivem, os que andam, os que se expressam por fé, diz o apóstolo Paulo à igreja de Gálatas. Estes são os filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria ou tornaria justos, os gentios pela fé, pré-anunciou o evangelho a Abraão. Olha que coisa forte. O evangelho foi dito antecipadamente a Abraão. O que significa a palavra evangelho? Gospel também, mas boas novas, boas notícias. Deus deu para Abraão uma boa notícia, não apenas para ele, não apenas para sua tribo, para sua família, para sua geração, para o seu povo, para sua época, mas uma boa notícia para todo mundo, dizendo: em você serão abençoados todos os povos, ou em ti serão benditas todas as nações, de modo que os que têm fé são abençoados como o crente Abraão. Parêntese aqui, a palavra crente aqui não significa evangélico, não é sinônimo, mas literalmente significa alguém que crer em Deus. Tudo bem? Tá claro isso? Os que têm fé são o quê? São o quê, irmãos? Olha, eu não estou dizendo que vocês fizeram um compromisso de não me responder e me deixar no vácuo. Meu Deus. Os que têm fé são abençoados da mesma forma como o crente Abraão, o que creu. Amém? Da mesma maneira. Eu coloquei assim, eu queria que você guardasse isso. Abraão é o quê? É o pai da fé. E todos os que creem em Deus, como ele, são seus filhos, todos. Logo herdam a promessa e a bênção de Deus para Abraão e seus descendentes. Eu coloquei Abraão de propósito, porque o nome dele era inicialmente assim, e quando ele recebeu a promessa, era chamado ainda de Abrão. Então, da mesma maneira que Abrão ou Abraão recebeu a promessa, o cumprimento da bênção, da mesma forma, os que creem, porque são herdeiros pela fé de Abraão. Até aqui tudo bem, irmãos? Vamos lá. Eu queria falar um pouquinho sobre crendo como Abraão. Haja vista que o apóstolo Paulo deixa bem claro que se nós assim o fizermos, se nós crermos como creu Abraão, então nós também vamos herdar a mesma promessa e a mesma bênção que Deus designou a Abraão e a sua descendência. Está claro isso? Então vamos ver como é que faz. Em Gênesis capítulo 12, você está marcando? Gênesis capítulo 12, do verso 1 ao 3, eu continuo na Nova Almeida Atualizada, tá? Gênesis 12, do verso 1 ao 3, diz assim: o Senhor disse a Abrão, o quê? Saia da sua
terra. A primeira coisa no chamado de Abraão que nos chama a atenção, você sabe, Abraão, ele era um homem nascido em um lugar chamado Mesopotâmia, e ele vivia numa cidade chamada Ur dos caldeus, e Ur era conhecida como uma cidade extremamente voltada à idolatria, à adivinhação, à feitiçaria. Os caldeus, eles eram povos que havia até mesmo, talvez um estereótipo, de alguma maneira, porque eles viviam muito rodeado disso, já havia se criado um estigma sobre eles, que era um povo de feitiçaria. Seria talvez equivalente aqui no Brasil, talvez, a Bahia. Não é assim? Todo mundo tem uma certa noção de que na Bahia há um envolvimento muito grande com as religiões afro. E por esse pensamento, nós aferimos o quê? Deduzimos o quê? Que o baiano é um povo voltado para as coisas de feitiço. Mas é evidente que isso é um estereótipo, porque não é obrigado nascer na Bahia e ser feiticeiro. Tem baiano de tudo que é religião, inclusive muitos cristãos católicos, muitos cristãos evangélicos e de várias outras religiões. Mas criou-se esse estigma, colocou-se no povo baiano essa pecha, né? É um povo voltado para a feitiçaria. Até mesmo porque se você vai e desce no aeroporto em Salvador, a coisa que você mais vê é o quê? É coisas voltadas para religiões afro. Fitinhas, guias, patuais e um monte de coisa. Então cria essa imagem. Você está me entendendo? Eu não estou colocando, irmãos, no sentido de certo ou errado, nem estou me referindo às questões de religião agora. Mas eu quero que você entenda que quando Abraão ele é chamado numa terra onde todos os moradores daquela terra eram vistos como pessoas voltadas para a adivinhação e feitiçaria. Isso é um fato. Os caldeus eram um povo reconhecido por ser um povo voltado para a adivinhação e feitiçaria. Isso está claro? Bem claro. Deus diz: sai da tua terra. Por quê? Poderíamos aqui aferir muitos motivos. Se fôssemos elencar item por item, talvez diríamos por causa da influência, por causa da necessidade de aprender a depender de Deus, para ter uma comunhão com Deus mais íntima, pessoal. São muitos os motivos. Mas uma coisa é fato: ninguém muda. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Você sabe, eu trabalhei na recuperação de dependentes químicos. E nas clínicas onde eu trabalhei, nós ensinávamos, porque isso é uma questão realmente de, sabe, uma coisa estabelecida, um conhecimento estabelecido, já é um paradigma. Ninguém muda em relação à dependência química se permanecer no mesmo lugar, com os mesmos amigos e os mesmos hábitos. Ninguém se recupera. As exceções que eles conseguem colocar, geralmente são pessoas que se convertem. Mas aí eu digo, meu querido, se converteu, está comprovado que ele mudou de lugar, de hábito e de amizades. Você está me entendendo? Se converte ao Senhor. Ninguém muda enquanto os hábitos não mudarem. Por favor, repete isso.
Ninguém muda enquanto os hábitos não mudarem. De novo, ninguém muda enquanto os hábitos não mudarem. Ninguém. O que é um hábito? Tudo aquilo que você faz e repete, se torna um hábito.